Seja bem-vindo ou bem-vinda. Hoje, vamos juntos nos aquietar na presença de Deus. Em meio à noite que se aproxima e ao silêncio que envolve o coração, você é convidado a descansar em segurança nos braços do Pai. Curta este vídeo e inscreva-se para mais momentos de paz. Agora, respire fundo e permita que a paz de Cristo inunde o seu interior. A noite chegou devagar, como um véu que se estende sobre os telhados, apagando as cores do dia. A cidade silencia aos poucos, enquanto as luzes das casas se acendem em pequenos pontos de calor e vida. Em um desses lares, alguém se deita, com os olhos ainda abertos e o coração inquieto. Há algo que não permite descansar. Um medo que não tem nome certo, mas que aperta o peito como um cinto invisível. A alma busca refúgio. E é neste exato momento que o céu se inclina, como se Deus se aproximasse para ouvir o que nem mesmo os lábios ousam dizer. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar pelas narinas. E ao soltar, imagine que com ele saem as tensões do dia. Agora é hora de fechar os olhos da alma e abrir o coração diante do Senhor. O que está te tirando o sono? Qual pensamento tem voltado com força toda vez que a luz se apaga? Às vezes, é o medo do amanhã. Outras, é o que você sente agora, esse aperto silencioso, esse pressentimento de que algo pode dar errado. Mas aqui, agora, neste quarto, existe algo maior. Existe alguém maior. Deus está presente. Sim, neste momento. Não como um conceito distante, mas como uma presença real, viva, envolvente. Ele sussurra em sua consciência. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Este não é apenas um versículo decorado. É uma promessa viva, ativa, disponível para você agora mesmo. Imagine agora, enquanto ouve esta oração, que o próprio Deus entra suavemente no seu quarto. Não há relâmpagos, não há terremotos, apenas paz. Ele se aproxima e senta-se à beira da sua cama. Ele olha para você com olhos que conhecem cada parte da sua história. Ele não veio para julgar seu medo, mas para acolher sua dor. Você pode falar com ele. Você pode abrir o seu coração sem medo de ser incompreendido. Pai, eu estou cansado. Há tanta coisa aqui dentro que não sei como colocar em palavras. Às vezes, meu medo me faz calar, me faz pensar que estou sozinho. Mas hoje, antes de dormir, escolho te buscar. Escolho colocar diante de ti tudo aquilo que me aflige, tudo que me assombra nas horas mais silenciosas. E Deus ouve. Ele ouve até aquilo que não foi dito, porque, para Ele, o seu silêncio também é oração. Seus suspiros são compreendidos como pedidos, suas lágrimas são registradas como intercessão. E Ele começa a trabalhar no invisível. Ainda que você não veja, o céu está em movimento ao seu favor. Talvez você tenha medo do que pode acontecer com alguém que ama. Talvez esteja temendo uma decisão, uma notícia, uma mudança. Talvez seja o medo de perder o que ama, ou de nunca alcançar aquilo pelo qual orou. Medo de doenças, de fracassos, de ser esquecido. Tudo isso, agora, coloque nas mãos do Senhor. Visualize você entregando cada medo como se fossem pedras pesadas. E veja essas pedras sendo substituídas por paz. Sim,
a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Você não está sozinho nesta luta interna. Muitos, nesta noite, também estão buscando consolo no Senhor. E você faz parte de uma grande família espiritual, onde o amor do Pai alcança a todos. Ele é aquele que diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Esse amor é o seu cobertor nesta noite. Essa promessa é a sua segurança. Imagine agora seus pensamentos sendo suavemente desacelerados. Um a um, eles vão sendo entregues ao cuidado de Deus. E a cada pensamento que se vai, o coração encontra um pouco mais de descanso. O medo começa a perder a sua força, porque não pode resistir à presença da fé. E a fé está aqui. Não precisa ser grande. A palavra diz que basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 17:20. Apenas isso já é suficiente para mover montanhas, inclusive as montanhas internas do medo. Seja sincero com Deus. Diga-lhe: Senhor, eu tenho medo, mas não quero viver guiado por ele. Ensina-me a confiar mais em Ti do que nos meus próprios sentidos. Ensina-me a Te ouvir mais do que aos meus pensamentos ansiosos. E Deus responde com ternura. Ele não te abandona por ter medo. Ele te acolhe mesmo com medo. E é justamente nesse espaço frágil que Ele manifesta a sua força. A noite pode parecer longa, mas a fidelidade de Deus dura para sempre. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele guerreia por você. Os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem e os livram. Salmos 34:7. Nesta hora, enquanto você ouve esta oração, o céu está atento. Deus está atento. E quando pensamentos escuros voltarem, diga: Jesus, eu confio em Ti. Repita isso em sua mente como um refrão sagrado. Cada repetição é como uma vela acesa no escuro. Cada palavra é uma porta se abrindo para a paz. E aos poucos, a escuridão interior vai sendo vencida. Você não está sendo esquecido. Deus sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. Ele sabe o que você não compartilhou com ninguém. E ainda assim, Ele escolhe te amar completamente. Essa segurança é o que permite que o medo perca sua força. Porque onde há amor perfeito, o medo não permanece. 1 João 4:18. Sinta agora o abraço invisível do Pai. Sinta como Ele cobre você com suas asas. Deixe que essa presença toque lugares que há muito tempo estavam endurecidos. Que esta oração vá até os porões da sua alma e ali acenda uma luz suave, porque hoje, antes de dormir, você está falando com Deus sobre seu medo. E ao falar, está sendo curado. Senhor, eu te entrego este medo. Eu não sei o que virá amanhã, mas sei que Tu já estás lá. Não sei o que encontrarei ao acordar, mas sei que Tu já preparaste o meu caminho. Por isso, posso dormir em paz, porque sei que o Senhor me sustenta. A noite ainda continua, mas o coração já começa a repousar. Há uma leveza surgindo. E mesmo que não seja um milagre imediato, existe um movimento interior acontecendo. A paz está germinando, a fé está reacendendo, e o medo está perdendo seu lugar. As horas avançam silenciosamente. O mundo lá fora se recolheu e no interior do quarto, apenas o som da respiração se mistura com a música suave que preenche o ambiente.
É nesse compasso calmo que o coração começa a falar mais alto. A alma, antes envolta por pensamentos barulhentos, encontra espaço para ouvir o que há de mais profundo. O medo pode até tentar se esconder, mas não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado com a verdade. E é por isso que, agora, é hora de seguir conversando com Deus. A oração ainda não terminou. O céu ainda está atento. Deus continua presente. Ele não se afasta enquanto você ora. Ele não se cansa da sua dor. Na verdade, cada palavra dita em oração é como uma fragrância que sobe aos céus, tocando o coração do Pai. Você está sendo ouvido. Você está sendo visto. Mesmo nas partes que ninguém mais enxerga. Sinta agora o amor de Deus se movendo dentro do seu peito, como se fosse uma luz que atravessa paredes de medo. Ele está iluminando os cantos escuros, onde as dúvidas e inseguranças se esconderam. É nesse espaço vulnerável que ele sussurra: Filho, filha, eu não te deixarei, eu nunca te abandonarei. Palavras simples, mas que têm o poder de curar feridas abertas há muito tempo. Às vezes o medo cresce porque foi alimentado por experiências passadas. Traumas, rejeições, perdas, situações que ainda ecoam como ecos na memória. Mas nesta noite há uma chance real de libertação. Uma chance de dizer: Deus, eu não quero mais viver aprisionado, aprisionada por lembranças dolorosas. Eu quero ser curado. Quero te entregar também aquilo que me feriu. Sim, Deus quer ir além do medo atual. Ele quer tocar as origens. Ele quer visitar memórias antigas, não para te machucar, mas para ressignificá-las. Ele quer que você saiba que mesmo naquele dia em que você se sentiu só, Ele estava lá. Mesmo naquele momento de dor, Ele não te abandonou. Ele chorou com você. E agora, Ele quer restaurar você. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz chegando devagar, mais certa. Como um rio que contorna pedras, mas nunca para de fluir. Essa é a presença do Espírito Santo. Ele não força a entrada. Ele apenas se manifesta onde há espaço. E hoje, você está abrindo o espaço. Imagine agora seus pensamentos sendo alinhados com os de Deus. Os pensamentos que antes diziam, você não vai conseguir, agora são substituídos por, tudo posso naquele que me fortalece. Os que diziam, ninguém se importa com você, agora são trocados por, com amor eterno eu te amei. E aquele que dizia, você vai fracassar, é silenciado por, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Deixe essa transformação acontecer. Cada vez que você ora, algo dentro de você é reorganizado. O medo perde território. A fé ganha espaço. E você começa a perceber que Deus não apenas escuta a sua oração, Ele responde com presença. E a presença dele é tudo. Talvez agora o seu corpo comece a relaxar. O peito está menos apertado, a mente menos acelerada. Isso é um sinal de que a paz está fazendo morada. Mas mesmo que os sintomas do medo ainda tentem aparecer, não significa que Deus não está agindo. Ele trabalha de dentro para fora. A cura vem primeiro no espírito, depois alcança o corpo e a mente. Se você sente vontade de chorar agora, não segure. Suas lágrimas são bem-vindas nesta oração. Chorar na presença de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de liberdade. São lágrimas que lavam a alma. São lágrimas que dizem, eu não quero mais carregar esse peso. E Deus recolhe cada uma. Ele transforma pranto em dança, tristeza em esperança. Salmos 30, 11. Senhor, eu continuo te buscando nesta noite. Ainda há áreas em mim dominadas por medo. Mas eu não quero fugir disso. Eu quero te entregar cada parte, mesmo as que me envergonham. Ensina-me a confiar em ti quando tudo parece incerto. Mostra-me o teu amor quando me sinto desamparado. A fé não exige que você compreenda tudo. Ela só pede que você confie. E confiar não é se sentir sempre seguro. É escolher crer mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. É isso que agrada ao coração de Deus, um filho, uma filha, que
que, mesmo com medo, continua orando, mesmo com dúvidas, continua buscando, mesmo com lágrimas, continua esperando. Você está fazendo isso agora. Está permanecendo em oração. Está dando um passo de fé a cada palavra que escuta, a cada pensamento que entrega. E Deus honra isso. Ele vê além do que os olhos humanos veem. Ele conhece a sua intenção, a sua luta, a sua perseverança. E agora, neste momento exato, Ele começa a derramar sobre você um novo óleo. Um óleo de consolo, de cura, de renovação. É como se Ele dissesse: você vai dormir diferente hoje. Você vai descansar como quem sabe que é cuidado. Eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Eu te conheço. Abrace essa verdade com toda a sua alma. Segure-a como se fosse um cobertor espiritual. E sempre que o medo voltar, volte também a esta presença. Volte para a palavra. Volte para a oração. Volte para os braços do Pai. Antes de encerrar este momento, repita esta oração com o coração. Senhor, obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti. Obrigado por ser o Deus que entra no meu quarto à noite e ouve o que ninguém mais ouve. Eu te entrego cada medo, cada dúvida, cada ferida. Encha o meu coração com tua paz. Eu confio em ti. Mesmo com medo, eu sigo acreditando. Mesmo chorando, eu sigo te buscando. Porque sei que o Senhor é fiel. E amanhã, quando o dia amanhecer, estarei de pé, fortalecido em ti. Amém. Agora, descanse. Seu espírito foi ouvido. Sua alma foi acolhida. E o céu está em silêncio, ouvindo seu coração repousar. A noite se aprofunda como um rio que corre silenciosamente sobre a luz da lua. Lá fora, o mundo repousa. Aqui dentro, o coração pulsa mais devagar, como se finalmente encontrasse espaço para sentir. A oração ainda continua, como uma ponte entre sua alma e o céu. E Deus continua presente, como uma sentinela que nunca dorme. O medo pode ainda sussurrar, ele pode até bater à porta do coração. Mas agora, você sabe que não precisa mais abrir. Há alguém mais forte guardando a entrada. Deus está vigilante, e não apenas sobre o mundo. Ele está vigilante sobre você, sobre o seu descanso, sobre as batalhas que você enfrenta quando ninguém está olhando. Ele sabe de tudo, e mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, Ele te ama profundamente. A oração desta noite é um fio de luz que atravessa o escuro, e neste exato instante, ela está sendo ouvida com atenção. Respire fundo. Perceba como a respiração já não carrega o mesmo peso de antes. Algo diferente. O medo que ontem parecia intransponível, agora começa a ser desmontado peça por peça. É como se Deus, com suas mãos invisíveis, estivesse desfazendo os nós que o medo apertou ao redor da sua paz. E você, como filho ou filha, pode apenas descansar. Ele está cuidando. Talvez hoje o medo tenha tentado falar mais alto de novo. Talvez algum pensamento tenha invadido sua mente quando você se deitou. Algo que parecia pequeno, mas cresceu com a escuridão. Uma lembrança, uma palavra dura recebida, um olhar frio, uma insegurança. E mesmo que você tenha tentado afastar, o medo ficou ali, como um eco. Mas agora, neste instante de oração, Deus coloca sua mão sobre a sua mente e diz: silêncio. Ele ordena que toda a tempestade se acalme, e ela obedece. Como aconteceu com os discípulos no barco em meio ao mar agitado, Marcos 4:39. Eles estavam com medo, apavorados, achando que iriam morrer. E Jesus, com voz serena, levantou-se e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E houve bonança. Essa mesma voz agora ecoa sobre os seus pensamentos. Deus está no seu barco, e quando Ele está presente, o medo
não afunda você. Visualize isso. Você, num barco, em meio às águas agitadas dos pensamentos ansiosos. E, de repente, Jesus se levanta no meio dessa embarcação. Seus olhos são firmes, sua voz mansa e poderosa. Ele olha diretamente para você e diz: "Não temas, estou aqui." E só isso já basta para o medo começar a se dissipar. Essa é a força da presença de Deus. Ela não elimina a realidade, mas transforma a forma como você passa por ela. O medo pode até não desaparecer imediatamente, mas ele perde o controle, porque agora quem governa é a fé. E a fé cresce cada vez que você se lembra de quem está com você. Você não está nesta noite sozinho. Nunca esteve. Deus tem caminhado com você, mesmo nas vezes em que você não percebeu. Senhor, obrigado por me lembrar que estás comigo, que mesmo quando a noite é escura e os pensamentos pesados, o teu amor permanece inabalável. Eu te agradeço por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti. Obrigado por ser minha âncora em tempos de incerteza. Há uma verdade poderosa que talvez você precise repetir agora em voz baixa, como um lembrete para sua alma. O medo não é meu dono. O medo não define minha história. Deus está comigo e isso é suficiente. Sim, diga isso. Com cada repetição, você afirma ao seu espírito que a fé está no comando. Talvez você ainda sinta os sintomas do medo, o coração apertado, o pensamento acelerado, o sono que não chega. Mas não se assuste com isso. Isso não é sinal de derrota espiritual. É sinal de que você está em processo. E Deus honra o processo. Ele é paciente com suas fases, com suas quedas, com seus recomeços. O amor dele não depende da sua estabilidade emocional. Ele te ama nos seus melhores dias, mas também nos seus piores. E neste momento, o céu inteiro se curva para acolher sua oração. Milhares de anjos servem ao Deus que escuta você, e eles se movem em seu favor. Não porque você tenha mérito, mas porque Deus tem prazer em cuidar de quem o busca com sinceridade. Ele prometeu estar perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. E você está aqui, com o coração aberto, vulnerável, orando em meio ao medo. Isso é precioso demais para passar despercebido. Agora, com os olhos fechados ou abertos, como preferir, imagine-se caminhando por um campo amplo. Ao seu redor, tudo é escuro, mas à frente há uma luz. E nessa luz está Jesus. Ele estende a mão para você. Ele não força, apenas convida. E quando você toca nessa mão, uma corrente de paz percorre seu corpo. O medo ainda existe, mas não domina mais, porque agora quem caminha com ele? Senhor, eu te dou minha mão esta noite. Conduza-me pelos caminhos da paz. Tire de mim os pesos que o medo impôs. Ajuda-me a lembrar que não estou sozinho. Dá-me forças para crer, mesmo que não veja. E quando a noite parecer longa demais, sustenta-me com o teu amor. Você pode repetir isso sempre que quiser. Pode voltar a esta oração. Pode recitar as promessas de Deus, porque assim se vence o medo. Um verso de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de fé por dia. E agora, nesta oração que continua, mesmo em silêncio, você pode apenas repousar. Deixe a paz fazer morada. Deixe a presença de Deus ser o último pensamento antes de dormir. E quando fechar os olhos, saiba, o mesmo Deus que está com você agora, estará com você ao acordar. A madrugada se aproxima. O tempo segue avançando de forma sutil e o mundo lá fora mergulha em um silêncio mais denso. No íntimo, o coração também deseja esse repouso, mas há temores que insistem em ficar. Pensamentos que se escondem atrás das cortinas da alma, prontos para reaparecerem assim que a luz se apaga. E é por isso que esta oração continua, porque Deus não está com pressa de ir embora.
Ele permanece, ele vela, ele acompanha até que o último pensamento inquieto se acalme. A jornada do coração é longa. Às vezes, o medo não vem apenas por causa do dia difícil. Ele vem como acúmulo de muitos dias em silêncio. De noites em que você tentou ser forte, em que chorou sozinho, em que ninguém percebeu o peso que você carregava. Mas Deus viu. Ele sempre viu. E nesta noite, Ele está desfazendo esses acúmulos. Está retirando, pouco a pouco, o entulho que o medo deixou na alma. Não com pressa, mas com cuidado. Imagine agora o Espírito Santo como um jardineiro gentil. Ele se abaixa até as raízes da sua alma e começa a tirar aquilo que sufoca. As ervas daninhas do medo, os espinhos da insegurança, as folhas secas da preocupação. E em cada espaço limpo, Ele planta paz. Cada toque dele gera cura, cada gesto segurança, cada palavra vida. Lança sobre mim todo o teu medo, diz o Senhor, porque eu tenho cuidado de ti. Não é apenas um convite, é uma ordem de amor. Deus está dizendo, você não foi feito para carregar isso. E nesta oração, você está obedecendo, você está entregando. Talvez você se sinta frágil agora, e isso é bom, porque é na fragilidade que Deus mais se revela. Ele não age onde há orgulho, Ele age onde há entrega, onde há espaço para o milagre, onde há confissão sincera. Você está criando esse espaço agora. Está dizendo, Deus, eu preciso de ti. E Ele responde, estou aqui. Mesmo que o medo diga que você não vai suportar o que está por vir, Deus diz, minha graça te basta. Mesmo que a ansiedade diga que você não tem controle, Deus diz, eu tenho. Mesmo que a solidão diga que você foi esquecido, Deus afirma, jamais te deixarei. E cada uma dessas promessas é como um tijolo sendo colocado no alicerce da sua segurança espiritual. Talvez você esteja passando por um tempo em que tudo parece instável. Emoções confusas, caminhos incertos, decisões difíceis. É fácil o medo se instalar quando a estrada à frente parece nublada. Mas Deus não precisa de visão clara para guiar seus passos. Ele vê além da neblina. Ele conhece os atalhos. Ele é luz para o seu caminho. Salmo 119, 105. E nesta noite, Ele não apenas clareia o seu futuro, Ele acalma o seu presente. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos tudo que ainda não entendo. As perguntas sem resposta, as portas que ainda não se abriram, as dores que ainda não sararam. Ensina-me a confiar em Ti com os olhos fechados, com os pés no ar, com o coração apertado, porque mesmo quando eu não vejo, o Senhor vê. Essa oração não é só uma conversa, é um ato de guerra espiritual. Cada palavra é um escudo, cada versículo é uma espada, cada clamor é uma seta que atinge o céu. Você está lutando da forma mais poderosa, de joelhos. E quem luta assim, não perde. Deus está cercando seu coração com paz. Ele está colocando guardas invisíveis ao redor da sua mente. Anjos estão sendo liberados com missões específicas: proteger, consolar, acalmar. Você pode não ver, mas pode sentir, porque o Espírito reconhece o toque do céu. Neste momento, imagine a presença de Deus cobrindo sua cama como um lençol de luz. Veja seu corpo sendo envolvido por essa proteção. Sinta seu coração sendo embalado como de uma criança no colo do Pai. O medo começa a se calar, porque amor verdadeiro silencia vozes falsas. Se o medo tem lhe lembrado de tudo que pode dar errado, permita-se lembrar agora de tudo que já deu certo. Lembre-se de livramentos, de portas que se abriram, de orações respondidas, de noites em que você achava que não suportaria, mas amanheceu em paz. Isso é prova de que Deus age. Ele age hoje.
Ele agirá amanhã porque Ele é fiel. Senhor, obrigado por me lembrar do que já fizeste por mim. Eu te louvo não apenas pelo que vou receber, mas por tudo que já vivi contigo. Te agradeço pelas vezes que choraste comigo, pelas vezes que me levantaste quando ninguém viu. Tu és meu Deus e eu te adoro. Essa adoração é poderosa. Ela transforma a atmosfera. Ela enfraquece o medo. Porque onde há adoração, há presença. E onde há presença, há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A madrugada pode trazer silêncio, mas também traz cura. E nessa madrugada você está sendo restaurado. A oração não está apenas saindo de sua boca, ela está moldando o seu interior. Você está sendo fortalecido para o dia que ainda nem nasceu. Sinta o amor de Deus agora como um vento suave que entra pela janela da alma e refresca tudo. Permita que esse amor te prepare para o descanso. E enquanto o corpo repousa, o espírito continua sendo tocado. Já é tarde. A noite envolveu tudo com seu manto mais denso. Lá fora, os ruídos se calaram. E aqui dentro, o silêncio é agora uma companhia leve. O corpo pede descanso, mas o coração encontra algo ainda maior: paz. E essa paz não veio do nada. Ela foi construída, passo a passo, oração após oração. O medo que antes dominava agora já não tem o mesmo espaço, porque onde Deus habita, o medo perde força. E Ele está aqui, ainda está, nunca saiu. Esta oração que começou com inquietação agora transborda confiança. Você caminhou por vales interiores, enfrentou sombras, confessou fraquezas, e a cada palavra entregue a Deus, Ele devolveu segurança. Ele provou mais uma vez que não é apenas um Deus distante, mas um Pai presente. E como um pai, Ele não apenas escuta, Ele acolhe, protege e vela. Se antes você apenas desejava dormir, agora você deseja algo mais: descansar no colo de Deus. Porque dormir é fechar os olhos, mas descansar é entregar o controle. E isso você está fazendo agora. Está dizendo: Senhor, o controle é teu. Eu confio em ti. E essas palavras valem mais do que qualquer gesto. São declarações de fé, feitas em meio à vulnerabilidade. E Deus se move nesse lugar. Pense por um momento. Quantas vezes o medo tentou te impedir de orar? Quantas noites você adiou esse encontro porque achava que era tarde demais, que era difícil demais, que Deus estava ocupado demais? Mas Ele esperou. Todos os dias, toda noite, em todos os silêncios. E agora que você veio, Ele sorri. Ele não cobra, Ele acolhe, porque o amor dele não tem agenda. Ele está sempre disponível. Você não chegou até aqui sozinho. Mesmo nos dias em que você achava que estava caminhando sem direção, Deus estava conduzindo seus passos. Mesmo quando o medo gritou mais alto, Deus sussurrou verdades no fundo do seu ser. Ele foi paciente, Ele foi presente. E agora Ele está satisfeito, porque viu você escolhendo a fé, mesmo com o coração trêmulo. Talvez agora o sono comece a se aproximar como uma brisa, e com ele, o descanso. Mas antes de fechar os olhos, ouça o que o Espírito Santo diz: Eu te amo com amor eterno. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu sou o teu Deus, e nada pode te separar do meu amor. Romanos 8, 38 a 39. Essas palavras são um alicerce da sua noite. Você pode se deitar sobre elas. Elas são mais firmes do que o travesseiro, mais quentes que o cobertor, mais seguras do que qualquer porta trancada. São as palavras do próprio Deus, palavras que sustentam o universo e sustentam também o seu coração.
Senhor, eu te agradeço por esta noite, por esta oração, por tudo que curaste, restauraste e silenciosamente colocaste no lugar. Obrigado por cada lágrima enxugada, por cada pensamento reorganizado, por cada parte de mim que agora encontra repouso. Eu me entrego a Ti completamente. Me entrego até mesmo no sono. Cuida de mim enquanto durmo. E Ele cuidará. O que virá amanhã? Não importa agora, porque Deus já está no amanhã. O que você não pode prever, Ele já escreveu. O que te causa ansiedade, Ele já conhece. O que parece impossível, Ele já preparou uma saída. Por isso, descanse. Sinta neste instante um último afago de Deus no seu espírito. É como se Ele dissesse: filho, filha, você pode dormir. Eu vigio por você. E com esse toque tudo muda. A alma se aquieta, a mente desacelera, o corpo se entrega e o espírito repousa. Se o medo voltar, você saberá onde buscar consolo. Você saberá que pode falar com Deus sobre qualquer coisa, a qualquer hora. Ele nunca fecha os ouvidos, nunca desliga a atenção, nunca te trata como menos. Você é precioso, você é amado. E essa verdade vai te acompanhar durante o sono. Agora, você pode fechar os olhos. E se o coração ainda estiver sensível, apenas sussurre: Jesus, fica comigo esta noite. E Ele ficará. Que o Senhor te abençoe nesta noite com um descanso profundo e restaurador. Que cada semente de fé plantada nesta oração floresça em paz ao amanhecer. Que você sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo enquanto dorme e que sua alma seja embalada pela certeza de que Deus é por você, hoje e sempre. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas também encontrem consolo. Inscreva-se para receber novas orações como esta. E se desejar, compartilhe nos comentários o que Deus falou com você hoje ou deixe seu pedido de oração. Estamos aqui para orar juntos, como família espiritual. Durma em paz. Deus está contigo. Boa noite.